Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Não vou falar nada que você não conheça. Segunda carta de Paulo a Timóteo, Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, do verso 1 ao verso de número 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, do verso 1 ao verso 4. Estarei lendo, os amados, me acompanhem. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. É sobre isso que quero falar nesta noite. Quem milita não se embaraça. Quem milita não se embaraça. Querido, essas são as últimas palavras escritas deste homem, que nós temos conhecimento dela. Esse homem esteve preso pelo menos 2 vezes. A primeira prisão desse homem aconteceu entre o ano 61 e 62 depois de Cristo. Ele fora preso por professar a sua fé em Cristo. Quem estava por trás, maquinando a sua prisão, os judeus, por inveja. E isso culminou na sua primeira prisão, uma prisão domiciliar, aonde ele era guardado por soldados diuturnamente. Quando ele escreve esta carta aqui, o ano é 66 a 67 depois de Cristo. Ele está agora na sua segunda prisão, uma prisão chamada Marmetina, uma prisão insalubre, uma prisão fria, uma prisão aonde os presos saíam ou tuberculosos ou saíam leprosos. Era essa prisão que este homem se encontrava quando ele escreve essa última epístola aqui. E agora, quem está por trás desta sua prisão é a máquina pesada chamada Império Romano. Ele agora está sentenciado à morte. Ele já está no corredor da morte, esperando o dia fatídico da sua morte. Por ser um romano, ele agora é livre da crucifixão, mas ele vai agora colocar a sua cabeça em um cepo e alguém irá desferir uma espada ou uma cimitarra ou uma machadada, separando o seu corpo da sua cabeça. Ele está esperando este momento fatídico. Então ele sente saudade de uma pessoa, de um rapaz, o qual ele conheceu em uma cidade na Licaônica chamada Listra. O nome dele é Timóteo. A Bíblia vai falar que este rapaz, ele é filho de pai grego e de mãe avó judia. A Bíblia não dá o nome do pai, mas dá o nome da avó, Lóide, e dá o nome da sua mãe, Eunice. Esse rapaz é um pouco tímido no falar. Esse rapaz tem medo da perseguição. Esse rapaz sente um pouco envergonhado por causa da prisão de Paulo. Paulo vai falar isso lá no capítulo 1 da carta em Apreço, versículo 8, para que esse rapaz não envergonhe do Evangelho de Cristo e muito menos dele, o prisioneiro de Cristo. Esse rapaz é um cidadão que tem constantes enfermidades.
principalmente uma enfermidade estomacal. Só que Paulo agora, sabendo do seu martírio, ele vai escrever essa epístola para esse rapaz que está na cidade de Éfeso e vai pedir para que ele esteja vindo encontrar com ele antes da sua morte. Alguns eruditos vão dizer que, infelizmente, esse rapaz não chegou a tempo de encontrar o apóstolo vivo. Mas ele vai dar algumas admoestações, ele vai dar alguns conselhos para este homem. E ele usa aqui no capítulo 2, pelo menos 3 figuras para mostrar para Timóteo o que ele devia fazer. Porque o texto em negrito é os estímulos no combate da fé e no sofrimento de Cristo. Ele vai mostrar a figura do agricultor, ele vai mostrar a figura do atleta. Mas eu não quero falar da figura do agricultor, eu não quero falar da figura do atleta, eu quero falar da figura do soldado. Porque eu e você estamos engajados em QG celestial. E esse QG celestial não foi nós que nos oferecemos. Foi ele que nos convocou. Foi o general supremo que nos convocou. A verdade é que Jesus vai dizer isso lá no capítulo 6, versículo 37 de João, quando ele vai dizer: aquele que o Pai me der virá a mim, o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então é o Pai que chama, é o Pai que convoca, é o Pai que arregimenta. Mas é interessante quando Paulo está falando sobre a figura de um soldado, ele está tendo em mente um soldado romano. Porque pelos 2 anos que ele ficou em uma casa alugada, ele teve o prazer de observar as vestes de um soldado pretoriano, e Deus lhe deu graça de evangelizar toda a guarda pretoriana, uma das guardas mais perigosas de todos os tempos. Era a guarda pretoriana que fazia parte da 3ª legião romana. Quando se falava em 3ª legião romana, o mundo tremia, porque era a legião mais temível de todos os tempos. Mas nós precisamos ver algumas figuras que este homem vai trazer aqui. Mas precisamos entender sobre algumas coisas de um legionário no tempo de Paulo. Eu fiz questão de escrever algumas coisas aqui sobre os legionários romanos. Normalmente eles usavam um loria. O que era um loria? Era um colete que consistia em placa de ferro que cobria o peito, que cobria o peitoral. Era chamado de loria. Cobria tanto os ombros como o peito. Acima havia um capacete em forma arredondada ou abobadada. Esses capacetes cobriam a cabeça, cobriam o pescoço, cobriam a bochecha. Esses soldados também, ou esses legionários, usavam um avental de couro com taxas de metal presa ao cinto da espada, que protegia as suas partes íntimas. Nos pés usavam uma sapata chamada cáliga, uma sandália especial militar da época. Carregavam um escudo retangular de madeira com painel central, com uma saliência de bronze no centro. E não só isso, eles carregavam um pilum. O que era um pilum? Um tipo de dardo com ponta de ferro, e carregava uma adaga e carregava uma espada. Isso tudo, esse paramento todo, essa indumentária toda, pesava cerca de 30 quilos. Pesava cerca de 30 quilos. O treinamento desses homens variava de 3 a 120 dias, de 3 meses, de 90 dias a 120 dias. Era um treinamento intensivo. Por quê? Porque ao final desse treinamento intensivo, eles tinham que ter capacidade corporal para poder caminhar 32 quilômetros com esse paramento todo sobre o seu corpo. E não só caminhar, mas tinha que chegar num acampamento, armar as tendas, fazer uma trincheira em volta da tenda do capitão,
teria que desmanchar aquela trincheira e começar tudo de novo, porque era um processo de treinamento. Quando Paulo está dizendo para Timóteo, ele tem em mente estes homens. É interessante. E eu posso dizer que sou leigo nessa área, porque nunca fui policial, nunca servi o exército, mas a gente pesquisa, a gente lê. Dizem que no cerimonial do exército, diz que a carreira militar não é uma atividade inespecífica e descartável. Isso é o cerimonial militar. O cerimonial militar diz que não é um simples emprego ou uma ocupação, mas um ofício absorvente e exclusivista, que nos condiciona e autolimita até o fim. Ela não exige horas de trabalho, mas ela exige todas as horas da vida, nos impondo também nossos destinos. A farda não é uma veste que se despe com facilidade, ou até com indiferença, mas uma outra pele que adere à própria alma irreversivelmente para sempre. Isso é o cerimonial militar do exército. E pensando nisso, quando eu olho para as admoestações de Paulo, e pensando no treinamento desses legionários romanos, quando eu olho para a primeira advertência de Paulo, está no imperativo, no versículo 1 ele vai dizer: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo. Assim como os legionários romanos tinham que fortificar o seu corpo através do treinamento para suportar intempéries, para suportar geadas, para suportar calores intensos, para suportar frios intensos, para suportar vendavais, para suportar golpes de lança, golpes de espada, golpes de adaga, assim também o soldado de Cristo precisa se fortalecer espiritualmente. Só que olha onde o soldado cristão busca fortificar-se. Paulo diz assim: tu, pois, meu filho, imperativo, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Sabe aonde nós buscamos vigor espiritual? Sabe aonde nós buscamos força para poder batalhar nesse QG que fomos chamados para exercer essa função? É na pessoa bendita de Jesus Cristo, é no favor imerecido de Jesus Cristo. Bem, verdade é que o apóstolo, o mesmo apóstolo, vai falar dele certa feita. Ele vai dizer no capítulo 12 da sua segunda carta aos Coríntios, ele começa dizendo que conheceu um homem há 12 anos atrás. Ele não sabe se no espírito ou se em carne foi ao terceiro céu, e lá foi mostrado coisas inacessíveis que ao homem não tem o direito de falar. E ele vai dizer que para que ele não se exaltasse, foi colocado nele um espinho na carne, que ele chama de mensageiro de Satanás, para o esbofetear, a fim de que ele não se exaltasse. E ele vai dizer que por 3 vezes ele clama ao general que tirasse dele aquele espinho. Mas a resposta do general simplesmente foi: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. E este mesmo velho guerreiro vai dizer dessa maneira: é por isso que quando eu estou fraco, é que sinto forte. Porque ele sabia onde reabastecer, ele sabia onde buscar força, e ele havia encontrado força nesse general. Então ele está instruindo este filho que ele nunca pôde ver mais, e ele vai dizer: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Aonde você tem buscado as suas forças?
na hora das crises espirituais, na hora das crises emocionais, na hora das crises conjugais, na hora em que parece que o mundo está virando uma bola de neve e vai te alcançar, aonde quando as vendas vais e procela chega na tua casa e parece que não vai cessar, aonde você tem buscado força? Aonde você tem buscado sustento? Aonde você tem buscado vigor? Porque assim como os legionários romanos precisavam de 4 meses para se fortalecer fisicamente, nós que estamos inseridos nesse batalhão espiritual, nós precisamos nos fortalecer. E a ordem do apóstolo é: fortaleça-te em Cristo. Fortaleça nesse favor que você não merece. Fortaleça nesse amor que você não merece. Fortaleça nesse perdão que você não merece. Fortaleça nessa mão estendida que você não merece. Fortaleça nesse abraço do Todo-Poderoso que você não merece. Fortaleça nesse amor tão tremendo, inigualável, inexplicável, inenarrável que você não merece. Fortaleça nele, Timóteo. A primeira coisa que eu aprendo, que um soldado precisa ser forte. Porque os dias são de treva, os dias são maus. E é esse mesmo apóstolo que vai escrever uma carta para os crentes de Éfeso. Lá no capítulo 6, na altura do capítulo 6, no verso 10 dessa carta, ele vai usar a mesma palavra para os crentes de Éfeso, quando ele vai dizer assim: quanto ao mais sede fortalecido no Senhor. Sede fortalecidos no Senhor. E em que mais, Paulo? E na força do seu poder. O salmista, escrevendo o Salmo 20, ele vai dizer: uns confiam em carros de guerra, outros em cavalo. Nós, porém, fazemos menção do nome do Senhor. Uns caem, nós permanecemos de pé, porque nós confiamos naquele que pode nos pegar pela mão direita e dizer para mim e para você: não temas, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Aonde você tem buscado fortalecimento? Porque assim como eu falei sobre a armadura do soldado, nós também temos uma armadura. Assim como os legionários tinham uma armadura, esse homem também vai falar para os Efésios que existe uma armadura ao meu e ao seu dispor. Porque a nossa luta não é mano a mano. A nossa luta não é com espada, não é com adaga, não é com fuzil R15, não é com escopeta, não é com bereta, eu sei lá que tipo de arma que existe. Os nossos inimigos são invisíveis e eles têm hierarquia, porque Paulo vai falar que a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, mas contra principado, potestade, dominadores e forças espirituais do mal nas regiões celestes. Estamos em guerra. Leve o engano eu e você pensarmos que não estamos em guerra. Estamos em guerra. E a nossa guerra, ela é espiritual. O nosso inimigo é invisível. Você não consegue lutar com ele com uma ponto 40. Você não consegue lutar com ele com bala de ponta oca. As nossas armas não são carnais, precisam ser espirituais. Isso é, se quisermos vencer nesta batalha. É por isso que ele vai falar de uma armadura que está ao meu, que está ao seu dispor. E ele vai dizer a partir do 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau e depois de teres vencido tudo permanecer inabaláveis. E estáis, pois, firmes, cingido-vos. Aí começa com a verdade,
vestindo da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa armadura está ao meu e ao seu dispor. Quer vencer na vida espiritual? Não pode ser só o capacete, não pode ser só a couraça, não pode ser só a sandália, não pode ser só o escudo. O paramento tem que ser completo. A armadura tem que ser completa. Porque cada armadura dessa te defende no ponto vital que o inimigo ataca. O principal dela é a palavra de Deus. Jesus venceu Satanás no deserto. Capítulo 4 de Lucas, capítulo 4 de Mateus vai falar o mesmo episódio. Jesus venceu pelo poder da palavra. Satanás vinha para o lado dele dizendo: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus vai dizer: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai dos lábios de Deus. Jesus venceu de 3-0 pelo poder da palavra de Deus. Quer vencer? O soldado precisa ser forte. Em segundo lugar, o soldado precisa ser fiel. Porque quando nós olhamos para o versículo 2, o apóstolo vai dizer assim: o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Ele está dizendo que você aprendeu de mim, não fique para você. Passe para frente. O que é bom precisa ter uma corrente do bem, passe para frente. Mas só que estes homens de Timóteo precisam ter duas qualidades: fiéis e idôneos. Fiéis e idôneos. O que é fiel? É ter compromisso com aquilo que assume. O que é idoneidade? Digno, honrado, de honestidade inquestionável. Essas duas qualidades, aqueles que militam precisam ter: idoneidade e fidelidade. Paulo é bem específico. Isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Olha, vê se eles têm, Timóteo, essas duas características que transmite para eles o que eu te ensinei. Que não fique só em você, passe para frente. Somos chamados, querido, para fazer discípulos. Somos chamados para fazer discípulos. É engano a igreja pensar que o trabalho dela não é esse, porque nós fomos chamados para fazer discípulos. A grande comissão de Mateus 28 é essa: fazer discípulos de todas as nações. Então a segunda coisa que eu aprendo com Paulo, que ele está admoestando a Timóteo nos seus dias finais, na masmorra, ele está dizendo: olha, você precisa ser forte para ser soldado. Você precisa ser fiel. O soldado precisa ser fiel. Em terceiro lugar, verso 3: o soldado precisa sentir o sofrimento dos seus companheiros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. O problema é que hoje a gente não quer nem sofrer, cara, sozinho, quanto mais pegar problemas dos outros, né? Estamos dizendo: não estou dando conta nem dos meus problemas, não estou dando conta nem dos meus dilemas. Mas olha a ordem aqui: participa dos meus sofrimentos. Sofre comigo. Sofre comigo, Timóteo, por essa causa. Está preparado para sofrer? Porque o evangelho que está se vendendo aí fora é este: venha, porque você não vai ter problema mais. O evangelho que está se vendendo aí fora é este: venha, porque você não vai ter mais enfermidades. O evangelho que está se vendendo aí fora é esse: venha, porque você não vai mais ficar desempregado. Mas olha aqui o que este homem está dizendo: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo.
Soldado fiel sofre. Soldado fiel sofre. Soldado fiel tem marcas. Quando nós olhamos para Gálatas capítulo 6, versículo 2, há uma ordem aí: levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Deus. Levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Deus. Você me ajuda, eu te ajudo. Você me ajuda, eu te ajudo. Porque vai chegar um momento que vamos ser feridos. Vai chegar um momento que vamos ser feridos. Ou você pensa que soldado cristão não é ferido? A luta espiritual deixa marcas. E marcas visíveis, latentes e patentes. Gálatas capítulo 6, verso 17, esse mesmo soldado vai dizer desta maneira: desde agora ninguém me importune, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Está preparado para ter marcas? Está preparado para entrar na penumbra do teu quarto escuro, ninguém vê você chorando? Está preparado para ouvir pessoas e não ter ninguém para te ouvir, a não ser a sua esposa? Está preparado para chegar dia da sua vida e você dizer: Deus, eu não suporto mais? Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Uma das coisas que fez os Estados Unidos perder a guerra para os vietnamitas e vietcongs. E eles descobriram por quê? Porque os vietnamitas não tinham o poder bélico que a América tem. Nunca teve e nunca terá. Só que havia as milícias vietcongs que se juntou com os vietnamitas. Foram apelidados pelos americanos de Vietcong. Eles perceberam que os americanos não deixam o soldado ferido para trás. Então eles começaram a fazer armadilha nas florestas para mutilar soldados. Quando o soldado era mutilado, o seu companheiro tinha que pegar ele e levá-lo. Está preparado para socorrer soldados mutilados? Este homem está preso. Timóteo agora está envergonhado porque ele está preso. Ele está dizendo isso lá no capítulo 1. No capítulo 1, Timóteo estava envergonhado por ele. Versículo de número 8, ele vai dizer: não te envergonhe, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. É o rapaz ainda, está começando, ingressando no quartel agora, então ele está tímido, não sabe muito bem expressar em público, sente vergonha. E ele chega para eles e diz no verso 3: participa dos meus sofrimentos. Por quê? Porque um soldado precisa sentir o sofrimento dos seus companheiros. Em quarto lugar, o soldado que milita não se embaraça. Olha o verso 4: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Todo soldado que está militando, o desejo dele é agradar o seu comandante. Interessante que muitos se agradam tanto que perde até a vida.
Quando você entra no exército, tem que perder o amor à vida. Em Cristo não é diferente. Capítulo 1, versículo 8 de Atos. E recebereis poder ao descer sobre vós, e ser-me-eis testemunha. A palavra testemunha ali no grego é marte. Marte, e só se torna marte quando morre. Está preparado para morrer pelo Evangelho? Está preparado para morrer pelo seu general? Está preparado para morrer por aquele que te arregimentou? Porque o mesmo apóstolo vai dizer, no verso 7 do capítulo 1, que Deus não nos tem dado um espírito de covardia. Não pode haver covardia em mim e você quando nós nos alistamos. Quem milita não se embaraça. É interessante que um legionário romano, quando ele ia se alistar, ele não podia ser tutor de ninguém, ele não podia casar, ele não podia ser curador de nada, cuidar de nada de ninguém. Ele tinha que ser livre para servir sem ter embaraço nenhum para ele estar pensando. Nem casar ele podia. Só veio liberar o casamento para o legionário romano quando o Sétimo Severo, o imperador Sétimo Severo, tomou posse de Roma. Aí sim ele permitiu. Mas até aquele dado momento, um legionário romano não se casava, não se embaraçava com outras coisas, a não ser satisfazer aquele que o regimentou. O que Paulo está dizendo aqui é assim: Timóteo, não se embarace com aquele que vai tirar o seu foco. Não deixe o seu foco se perder, não. O seu foco é agradar o general celestial Cristo Jesus e a fé dos exércitos, aquele que te regimentou. Então não se embarace com coisas seculares que vai tirar o seu foco de pregar a palavra, de ganhar alma, de fazer discípulos. Caminhando para o final, eu gosto muito de ler uma história de Alexandre o Grande, um dos maiores conquistadores que o mundo já conheceu. Um cara com 30 anos já tinha conquistado tudo. Certa feita ele vai passar o seu exército em revista e ele vai sentir a falta de um soldado. Diz a história, quando ele está passando em revista o seu soldado, o seu exército, ele sente a falta de um soldado e ele começa a procurar aquele soldado e ele encontra ele em uma taverna tomando vinho. E ele chega para o soldado e diz assim: filho, qual que é o nome? O soldado diz: Senhor, meu nome é Alexandre. Ele olha para o soldado e diz: filho, ou tu muda de nome ou tu muda de vida. Nós precisamos entender que quando nós estamos nesse exército, nada pode tirar o nosso foco. Nada pode tirar o meu e o teu foco. Mateus 6,2 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, há de dedicar a um e desprezar o outro. Lucas 14:53 vai dizer assim: assim pois qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Ele, o general, não divide o seu coração com ninguém. Ninguém. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua segunda, no capítulo 2, verso 20, ele vai dizer assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Não tem como. Eu preciso entender. Primeira coisa que eu preciso saber: o soldado que milita precisa ser forte. O soldado precisa ser fiel e idôneo. O soldado precisa sentir o sofrimento dos seus companheiros. Em último lugar,
O soldado não pode se embaraçar com coisas seculares, principalmente aquilo que vai tirar o seu foco daquilo que Deus te chamou. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Que Deus me ajude e te ajude a não perder o foco. Que Deus me ajude e te ajude a olhar para o autor e consumador da nossa salvação. Eu queria louvar o Senhor comigo nessa noite. Há muitos feridos
Que Deus nos ajude a orar.